Boa noite, meninas. Espero que vocês estejam bem. Para aquelas que vão assistir gravado, né? Bom dia ou boa tarde. Espero que vocês também tenham um excelente dia, tá? É, Hoje o nosso encontro, né, é a nossa segunda edição do Resgate Seu Poder Pessoal 2.0. Eu já vou começar sendo bem direta com vocês para que a gente possa alinhar as nossas expectativas. Então, aqui nessa imersão que vai acontecer em 4 encontros, a gente vai dividir ele em 50% da minha responsabilidade, 50% da sua. E assim a gente vai ter aí 100% de resultado referente a esses 4 dias. Ou seja, eu dedico o meu 100% no meu total de 50 em dar o meu melhor, né, como terapeuta, e vocês também dão o seu 100% da sua parcela de 50, para que assim a gente consiga compor esse relacionamento entre a gente, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês para me trazer aqui a nossa apresentação. Como eu falei para vocês, né, a nossa segunda versão do 2.0. E aí, aqui eu também vou trazer para vocês uma pergunta, né? Por que vocês escolheram estar aqui? Então, se você está aqui nessa reunião hoje, está aqui buscando esse autoconhecimento, eu quero que você pegue um papel, pegue uma caneta e venha fazer esse aprofundamento, né? Se questione, por que que você está aqui hoje? Por qual momento, né, você realmente decidiu dar esse passo de ingressar nessa imersão? Então, quero que você faça essa pausa, essa reflexão, né? E escreva para si mesmo, né? Por que que eu escolhi estar ali naquele encontro? Por que que eu escolhi estar aqui nesse encontro? E assim a gente vai ter essa reflexão sobre da onde a gente vai partir com as nossas escolhas, tá bom? Junto com essa nova pergunta, eu quero que você também traga a reflexão sobre qual área da sua vida hoje você se sente mais desafiada, né? Qual que é a área da sua vida que mais está te prejudicando em algum quesito que a gente pode chamar de problema atual? Essa área é um relacionamento? Essa área seria o seu financeiro, o seu profissional? Essa área seria a questão de saúde, né? Lembrando que nós somos compostos de várias áreas e assim a gente forma um todo. Porém, qual é a área que você olha hoje e você tenta identificar e fala, isso não tá legal, isso eu quero melhorar, isso me incomoda. E aí você vai escrever também essa área. Porque a gente vai fazer uma reflexão da seguinte forma: será que essa área que eu escolhi, ela é a mesma questão do motivo que me fez participar desse encontro? Ou eu quero uma coisa e eu estou no encontro buscando por outra? A questão do resgate do seu poder pessoal não está direcionado a só a questão da autoestima, como eu já havia mencionado algumas temáticas antes. E o nosso primeiro encontro, né, do resgate do seu poder 1.0, ele foi totalmente voltado para as questões da autoestima. Porém, esse não necessariamente precisa ser referente a isso. A gente vai começar a trabalhar as questões do autoconhecimento, né? Trazer para vocês uma consciência, trazer para vocês um ponto de partida para que vocês comecem a identificar quais são reais problemas atuais que vocês vêm enfrentando. E aqui eu vou fazer um mapeamento com vocês. Então, agora que você já tem o que foi você escolher chegar até aqui, a área do seu desafio que mais te incomoda, a gente vai partir para o pressuposto da origem, né? Qual que é a origem desse caos que você vem passando, que você vem enfrentando? E aqui, para falar das origens, eu vou trazer com vocês os 5 traços de caráter, que é a abordagem que eu utilizo no meu atendimento terapêutico individual, ou até mesmo quando a gente faz essas imersões em grupo, ou até mesmo os encontros em grupos que a gente participa. O primeiro traço a ser formado, e esses 5 traços, eles estão ligados à sua formação desde criança, lá dos seus 0 anos de idade, na barriga da mamãe, no seu momento da concepção, até aproximadamente os seus 6, 7 anos de idade. O primeiro traço a ser desenvolvido foi o esquizoide, né? Esse traço aqui, o esquizoide. O esquizoide,
ele é um traço que gosta mais da noite, que prefere mais a noite, prefere evitar o contato com pessoas. Ele foi gerado, né? Esse traço ele se desenvolve no período da gestação, né? Então, se aquela mamãe passou por alguma turbulência na gestação, se a sua mamãe tem histórico, né, de que a sua gestação não foi legal, que ela passou muito mal, saiba você que você pode ter fortes características do traço de caráter esquizoide. Os nomes, eles são meio estranhos mesmo, mas é por conta da nomenclatura que a psicanálise deu referente a esses traços, não de questão de ser realmente algum transtorno ou algo semelhante. Qual que é a dor maior desse traço, né? É a rejeição. E aí, esse traço esquizoide, por ele carregar essa dor da rejeição, ele tem a sensação de que não é aceito nos ambientes onde ele frequenta. A forma com que ele se defende é diminuir as suas necessidades. Ele acha que não precisa de nada, ele vive com pouco, ele está sempre preso no mundo da fantasia, no seu mundo mental. Por ele ser o primeiro traço a ser formado, ele foi desenvolvido na parte da cabeça, né, do bebê, que é a primeira parte do corpo, com certeza, que está ali sendo desenvolvida. Então, ele evita fazer aqueles movimentos na gestação dentro da barriga da mamãe e todo aquele acúmulo de energia sobe para o cérebro do bebê. E aí é por esse motivo que o esquizoide ele tem várias características, né? E até mesmo características positivas e negativas a favor dele em referente ao seu mental, tá? É um traço que tem medo da morte, é um traço que tende a ser tímido, e se ele tem essa timidez, né? Pessoas que são muito tímidas acabam sendo pessoas que são egoístas em questão de compartilhar o seu conhecimento. Por quê? Quando a pessoa é muito tímida, ela tem um pensamento inconsciente de que ela é melhor do que outra pessoa, que ela sabe mais do que outra pessoa, e por esse motivo que ela não compartilha. Então, ela vem a palavra timidez, né? Eu sou tímida, só que na verdade seria um egoísmo dessa pessoa. E como esse traço ele não gosta de contatos, ele prefere se isolar e ele vai estar sempre se isolando, alguns contatos indesejados com outras pessoas desencadeia no corpo do esquizoide a alergia. Então, se você conhece alguém que tem alergia de pele, por exemplo, essa pessoa tem um forte traço de caráter esquizoide. E aí, só pelo fato de uma alergia ser considerada uma doença, por exemplo, a gente já pode colocar esse traço como na dor. E aí, os traços que estão na dor, eles não estão fluindo com a natureza, eles não estão no seu recurso, tá? E aí, o segundo traço a ser formado é o traço do oral. Esse traço do oral, ele é um traço que tem compulsão alimentar, é um traço que pode ser considerado uma pessoa muito ciumenta, por exemplo. Esse traço ele é formado na fase da amamentação. Desde a partir do momento que o bebê nasceu, né, saiu do procedimento da gestação e vai ali para o seu do primeiro dia de nascimento até os seus 2 anos de idade, aproximadamente, é onde vai desenvolver esse traço de caráter oral, né? Então, a gente, por ele estar relacionado à fase da amamentação, é um dos traços que pode desenvolver a compulsão alimentar, por exemplo, que desconta o seu mundo emocional na sua alimentação, sendo ela uma alimentação não muito favorável para ele, né? Sendo uma alimentação negativa. E esse traço, a dor que ele carrega é a dor do abandono. E aí, com essa dor do abandono, a sensação que ele tem é de que não querem mais ele, que as pessoas não precisam mais dele, né? E com isso, ele traz consigo uma defesa que é de consumir tudo enquanto tem. Então, é aquele traço que vai querer sempre estar próximo, vai ter contato físico, aquele traço que gosta de abraço, que gosta de muito contato, que fala muito, né? E esse traço, além dele carregar essa dor do abandono, é um traço, por estar envolvido ali com questões de comida, pela questão mesmo da sua fase, que foi na fase da amamentação,
ele pode vir a desenvolver certos vícios. Então, por exemplo, pessoas que fumam, pessoas que bebem, e aí não é um beber de forma saudável, né? Tipo, socialmente. É um bebê de se tornar um alcoólatra. Isso já caracteriza uma dor do traço de caráter do oral, tá? Então, se vocês conhecem, ou se vocês estão passando por isso, né? Se vocês bebem a ponto de se considerarem alcoólatras, saiba que vocês já estão aí com essa dor do traço de caráter oral referente ao vício da bebida. Não só o vício da bebida, mas também podemos incluir o vício do fumar também. E alguns vícios de compra, compulsão por compra, nunca tá bom. Por que que nunca tá bom para esse traço, né? Esse traço, ele carrega em si um vazio imenso no peito. Então, se você coloca a mão aqui, deixa eu só abaixar um pouco a câmera, nessa região, você vê que tem tipo um vazio aqui, alguma coisa que poderia encaixar aqui abaixo do seu peito, é uma característica registrada no corpo do oral sobre uma falta, né? Porque de fato faltou lá alguma coisa para ele na infância. E isso que faltou para ele na infância foi algo relacionado ao emocional dele, né? E com isso é um traço que pode desenvolver dependência emocional, é um traço que pode desenvolver dependência financeira. Então, eu quero que você para analisar e se pergunta, né? Eu dependo de alguma pessoa de forma emocional? Quando certas pessoas falam que vão sair da minha vida, como que eu reajo? Então, eu quero que você faça essa busca, eu quero que você pense sobre isso e se analise, né? Comece a partir de agora a se observar mediante a um pouco de cada coisa que eu estou trazendo aqui dos traços. Claro que todas as características que eu estou trazendo você pode ter algumas e pode não ter outras, e tá tudo bem, porque na verdade tem várias outras características. Eu estou pontuando aqui algumas que são mais presentes para a gente poder trabalhar. E não necessariamente você precisa ter todas as características ou ter só uma ou duas, tá? Pode ser tudo variável, porque cada ser é indivíduo, cada ser é único e cada um tem a sua essência, de acordo com a sua história de vida, de acordo com aquilo que você passou. E aí também, o terceiro traço que a gente pode trabalhar, que foi manifestado, é o traço do psico. Na verdade, esse traço ele chama o psicopata, mas a gente vai chamar ele de psico porque é um nome mais que soa melhor, né, do que psicopata, senão vocês vão acabar confundindo com nomenclatura de psicose. E não é isso, como eu mencionei para você. Todos os nomes eles foram dados pela análise dos traços de caráter. E por fazer muito tempo que esse nome foi nomeado a eles, a ciência optou por não trocar. E por conta disso que a gente mantém esses nomes até hoje. Mas não tem nada a ver de psico, de ser uma pessoa psicopata em si, tá? É só a nomenclatura mesmo. Esse traço, ele é um traço que pode ser um traço autoritário, ele foi gerado, né, saindo da amamentação, que é quando a criança está aprendendo a desenvolver o seu caminhar, a começar a pegar as coisas. Então, eu quero que você imagine você na sua faixa da sua idade, dos seus 3 aos 4 anos, por exemplo, né? Quando você queria ir para o colo de alguém e sua mamãe ou seu papai não deixava por segurança, até mesmo para a própria criança. E isso a gente vai formando o traço de caráter do psicopata. Esse traço, por exemplo, o formato do rosto dele, ele forma um triângulo, né? Tem um queixo mais pontudo. São características que vão registrando no corpo, né? Mas também ele traz mais ainda comportamentos de uma pessoa, por exemplo, um bom vendedor. Sabe aquele vendedor que você entra numa loja, por exemplo, de calçado, ou qualquer outra loja que você vai comprar alguma coisa e ele convence você a comprar um produto que talvez depois você pense, caraca, eu nem vou usar isso? Pois, de fato, essa pessoa usou com você as habilidades dela de ser vendedor, que seria o traço de caráter do psico, né? Que ele é de manipular as pessoas. E por esse motivo que a dor desse traço é a dor da manipulação, porque lá na infância, de alguma forma, ele se sentiu manipulado pelos seus familiares, né? Principalmente o papai e mamãe. E aí, quando eu falo papai e mamãe, eu quero que você leve para o seu contexto, não necessariamente se você foi criado
com seu pai e sua mãe biológica, tá? Pode ser as pessoas que te criaram, que te educaram. E aí a fase, como eu mencionei, é a fase onde a criança está aprendendo a caminhar. Aí por que entra o manipulado? Porque essa criança, ela queria mexer em alguma coisa e a mamãe falava, não, volta aqui, não faz isso. A criança queria subir, por exemplo, no pé de árvore e a mãe falava, não, desça daí. Então, toda vez que essa mãe chamava essa criança para perto, essa criança se sentia manipulada em não poder fazer essas coisas. E aí é um traço que também articula bastante com as mãos. Se você vê uma pessoa, por exemplo, que aqui eu tô um pouco mais baixo do que a minha mesa, né? Mas eu vou abaixar aqui um pouco para você. Então, é uma pessoa que está sempre articulando com as mãos, sempre falando com as mãos quando vai falar alguma coisa. Se você tiver em diálogo com alguém e essa pessoa está sempre manuseando as mãos, saiba que essa pessoa ela tem uma característica do traço do psíquico, tá? Justamente por conta dessa articulação. Então, aqui mesmo conversando com vocês, eu tô sempre articulando, só que vocês não conseguem ver nitidamente, né? Por conta da minha mesa estar um pouco acima da posição da minha cadeira. Deixa eu ver se eu consigo. Mesmo se eu levantar, não vai adiantar, né? Então, vamos manter assim mesmo. Então, é um traço, né, que preso na dor, ele pode ser uma pessoa autoritária, preso na dor pode ser uma pessoa que mente, preso na dor pode ser uma pessoa que culpa os outros e aponta o dedo, tipo, foi você que fez isso, não foi eu, né? Então, pode ser um traço que seja uma pessoa que é mandona, aquela pessoa que só quer saber de mandar. Então, por exemplo, vamos colocar aí no ambiente de trabalho, por exemplo, né? Aí tem aquele colega seu de trabalho que ele sempre está lhe mandando, ou um gerente, por exemplo, né? Que está sempre mandando e não fazendo as coisas, delegando para o outro. Essas são características do traço de caráter do oral. Opa, do oral não, do psíquico. E agora a gente vai para o quarto traço de caráter, que seria o masoca. Ou masoca é o nome bonitinho que a gente vai dar, mas a gente também pode conhecer ele como masoquista, né? Esse traço, ele é o traço que aguenta tudo. Ele é o traço que acumula raiva, ele é o traço que passou por uma forte humilhação na infância, na fase dos infícteres, né? Ou até mesmo uma humilhação em questão da expressão. Uma criança que não pôde se expressar, né? E aí eu vou dar alguns exemplos de como que se formou essa fase, né? Então, saindo do psico ali dos 4 anos, eu quero que você pense ali a criança entre os 4 e os 5 anos, quando ela está aprendendo, ou até mesmo saindo do desfraude, né? Que ela já consegue fazer ali o seu cocôzinho e ali ela não tem um total controle sobre aquilo. Então, uma criança que faz cocô, por exemplo, na infância, e ela não entende o que é aquilo, e os pais repreendem, tipo, nossa, que cocô fedido, alguma coisa assim, essa criança ela se sente humilhada. Por que ela se sente humilhada quando isso acontece? Ou não necessariamente precisa ser o cocô, pode ser aquela criança que às vezes ela se sujou e o pai repreendeu tanto ela a ponto de falar, nossa, mas você só tá suja, não sei o que nojento. E aí, por conta disso, essa criança ela registra uma traumatização. E ao registrar essa traumatização, o que fica registrado para ela, né? O cocô da criança, por ela estar ali entre os 3, 4 até 5 anos de idade, porque essa fase ela pode ser longa para alguns e curta para outros, e por esse motivo que a gente não determina uma idade exata para começar uma fase e terminar outra, ou vice-versa, por questão do quê? Eu quero que vocês imaginem assim, vamos supor aí a criança que fez o cocôzinho nas calças, porque ela não tem total controle ali dos seus órgãos genitais, né, e do seu bumbumzinho. Essa pessoa que tem o traço de caráter masoca são aquelas pessoas que têm até um bumbum para dentro. Ela não tem aquela curvinha do bumbum, ela tem o bumbum totalmente para dentro, como se tivesse dado uma palmada. E aí a gente pode trazer um ponto forte. Vamos dar exemplo de mulheres japonesas, por exemplo. O bumbumzinho delas são mais para dentro do que o das mulheres brasileiras.
mas isso não diferencia que elas têm mais traços de caráter do traço masoca. É só para vocês imaginar aí como é que realmente isso se caracteriza dentro do corpo, tá? E aí esse traço, por ele ter passado por essa humilhação por conta das fezes ou por questão da expressão, e a expressão pode ser aquela criança que está aprendendo a falar e aí ela ouve um palavrão, ela fala aquele palavrão, só que ela não sabe o que significa um palavrão. Ela só repete porque ouve adultos repetindo. E aí aquele adulto repreende ela falando isso não pode, isso é feio, eu não quero que você fale isso, eu vou bater na sua boca. E na maioria das vezes, às vezes até alguns pais batiam na nossa boca por conta disso. Esse traço, ele vai acabar sendo um traço que aguenta muita coisa, né? Ele vai acabar sendo um traço que vai ter dificuldade de dizer não. Por quê? Porque o medo dele latente vai ser sempre o medo de ser humilhado, né? Então ele vai ser uma pessoa que pode se tornar submissa, uma mulher que aceita tudo, que não fala nada. E aí esses traços, por exemplo, são aqueles traços que eles vão acumulando, acumulando, acumulando raiva, e quando eles explodem, eles parecem uma panela de pressão. Do nada eles quebrarem tudo, destruir tudo, justamente por conta disso, porque eles retêm tanto, eles guardam tanto o acúmulo de raiva, que quando eles vão colocar para fora, eles se explodem. São pessoas, por exemplo, que a todo momento elas estão dispostas a ajudar o outro, porque eles têm muita dificuldade de se priorizar e se colocar em primeiro lugar. Então, eles estão sempre ajudando mais o outro do que a si mesmo. São pessoas que não se reconhece, não se valoriza, tem um medo da liberdade, de se sentir livre, né? Então, essas pessoas, também são pessoas que se autopunem, né? Aquelas pessoas que fazem aquela autopunição de se culparem por tudo, que a culpa é sempre dela, que ela está sempre culpada referente às questões que está acontecendo. São pessoas que tendem a também a se mutilar, né? Então, se você conhece uma pessoa que em algum momento se mutilou, se cortou por estar se sentindo culpada, saiba que essa pessoa está trazendo um traço de caráter, umas características do traço de caráter masoca, e que esse traço se encontra na dor. E aí, quando a gente está na dor dos nossos traços, dificilmente a gente vai conseguir utilizar 100% o recurso dele. O ideal, todos os traços têm os seus recursos e todos os traços têm os seus picos de dores. Mas o ideal é que a gente sempre mantenha nossos traços em equilíbrio, né? Para quando a gente tiver uma dor, a gente saber como acolher aquela dor e para quando a gente precisar utilizar o recurso, a gente saiba utilizar o recurso dos nossos traços. Então, por exemplo, se você se identificou com o psico na dor, se você está sendo uma pessoa autoritária, por exemplo, você saiba que você tem aí as características de articular e de procurar ser melhor naquilo que faz e articular com as pessoas para ser um bom vendedor, indiferente do que você vai vender. Se você vai vender seu tempo, se você vai vender seu carro, sua casa, ou até mesmo se você trabalha numa loja como vendedor. Então, saiba que você pode trabalhar, mudar o comportamento para trazer esse traço para o recurso. Outro traço, que seria o último, a formação, é o traço do caráter rígido. Esse traço, ele gosta mais do dia do que da noite, porque ele é um traço muito, muito ativo. Então, pessoas que são muito ativas, pessoas que são muito para frente, pessoas que tá sempre trabalhando, pessoas até que têm 2 empregos, por exemplo, são pessoas de forte característica do traço rígido. Esse traço, ele é o único traço que sofreu com 3 dores, né? A dor da traição, a dor da troca e a dor da exclusão, tá? A dificuldade desse traço é imensa de pedir ajuda. Ele não consegue pedir ajuda, né? Então, por exemplo, eu no começo do meu processo de desenvolvimento, eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda ou de delegar. E aí eu sempre queria fazer sozinha e eu sempre achava que eu poderia fazer sozinha. E aí, junto com essa dificuldade de pedir ajuda, esse traço ele procrastina muito por achar que tem que fazer de uma melhor forma. Então, por exemplo, se você tem ali alguma coisa para entregar para alguém
e você não consegue entregar a tempo, ou se você é do mundo digital e você está fazendo algum post, ou se você faz trabalhos manuais, como, por exemplo, crochê, quadro, esses artesanatos, tem pessoas que procrastinam a não entregar por achar que não está melhor. Então ele quer sempre, 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 sempre o melhor. É o famoso perfeccionista. Sabe aquelas pessoas perfeccionismo que tá fazendo, o negócio tá bom, mas ela acha que não tá bom, e aí ela para naquele momento, aquilo trava ela. Então, isso é uma característica de dor do rígido, quando ele se permite ser parado de evoluir por essa questão. Então, a procrastinação, para o rígido, né, ela é um forte problema se isso impede ele de seguir em algum processo. Ele não sabe perder, é um traço que é muito competitivo, né? Ele pode competir de forma mental com alguma pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que você ali está numa empresa, você se acha o melhor funcionário e do nada entra um funcionário novo. Só que você se dá bem com aquele funcionário novo. Só que de forma inconsciente você está sempre ali querendo ser melhor que ele em alguma coisa, querendo sempre dar o melhor. Então, o traço de caráter rígido, ele pode competir até mesmo de forma com ele mesmo também. É um traço que traz essa competição por conta do quê? Porque esse traço, ele também pode desenvolver, né, uma triangulação. E aí, essa triangulação, ela vem na questão da traição, né? Essa triangulação seria em questão de relacionamentos, por exemplo. Se você conhece uma pessoa que é solteira, mas que se envolve com homens casados, saiba que essa mulher, ela tem uma característica de rígido, né? E a esposa daquele homem que também está traindo ela também tem essa característica de rígido, né? Porque o rígido é o único que é traído. Então, nessa triangulação, vamos colocar aqui nesse triângulo, a ponta do triângulo, a gente pode colocar o psico, porque o psico, ele é o traço que trai, e o rígido a gente coloca nas duas pontas, que no caso seriam as duas mulheres que estão ali fazendo essa traição, tá? Então, a gente chama de triangulação no relacionamento, né? São características de traços do rígido. E por que que isso acontece? Porque lá na infância, essa criança, ela se sentiu traída pelo papai e pela mamãe, ela se sentiu trocada, talvez, e se sentiu excluída. E aí, como que a gente vai conseguir diferenciar tudo isso? Vamos dar o exemplo da traição. Se você é mulher, saiba que essa traição aconteceu entre você, sua mamãe e seu pai, onde em algum momento seu papai não te deu atenção suficiente, porque ele estava dando atenção para a mamãe, ou pode ser até mesmo para bebida, se você tem um papai alcoólatra. E aí você se sentiu traída pelo seu pai em questão do alcoolismo, ou até mesmo com a mamãe. Eu tenho esse traço de caráter. E eu vou trazer para vocês o meu exemplo, mas eu quero que vocês peguem esse meu exemplo e tentem levar para o contexto da vida de vocês. O meu papai, ele sempre trabalhou muito, 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 muito. Na minha infância, meu pai era ausente por questão de trabalho. E por eu ser pequena, eu não compreendia isso. Então, automaticamente, quando era por volta das 8 horas que meu pai chegava, eu sempre já estava dormindo, não via ele, somente nos finais de semana. Meu pai ele não era alcoólatra, mas meu pai trabalhava muito. Então, pela ausência do meu pai, eu sempre me senti traída em questão com o trabalho dele, né? Então, eu sempre me vi também sendo trocada pelo trabalho dele. E aí, logo nessa mesma sequência, nessa faixa de idade dos 5 anos, eu tive uma irmã que aí também potencializou a questão de se sentir excluída, trocada. Eu fui trocada, eu não sou boa o suficiente, né? E aí já entra junto com a dor do oral, por exemplo, né? Então, quero que você tente pensar aí na sua dinâmica, né? No meu caso, eu sou mulher, mas se chegar você assistir esse vídeo, né, com algum companheiro seu e ele também tem essa questão de se sentir traído, seria com a mamãe. Por quê? Porque o nosso primeiro modelo de relacionamento é com o nosso sexo oposto na infância. Então, se eu sou mulher, o meu primeiro relacionamento interpessoal é comigo e com meu pai. Se você é homem, é com você e sua mãe.
e assim sucessivamente, né? Então, você pode levar esse contexto também para os seus relacionamentos com seus filhos. Se você tem mais filhos homens, né? Você causa nele essa dor do traço ops, de traição, troca e exclusão. E aí, esse traço de caráter rígido, ele é desenvolvido, e as dores dele com o papai. O masoca não necessariamente tem um pai ou uma mãe, pode ser com ambos. O esquizoide oral pode ser com a mamãe, é de fato com a mamãe, porque um acontece na gestação e sua mãe carrega a bebê na barriga, e o oral na amamentação e só a mamãe amamenta aquele bebê. Não necessariamente a mamãe biológica, pode ser um bebê que também já saiu direto do peito e foi para a mamadeira e que precisou ficar com a babá. Só que, de fato, nesse período da amamentação, muita coisa faltou para esse bebê. As necessidades deles não foi atendida. E o psico, ele pode ser tanto com o papai quanto com a mamãe, por conta dessa questão da manipulação, né? De trazer, então, com quem mais essa criança ficou nesse período, né? Que ela tinha ali dos seus 3 anos de idade, pode ter desenvolvido essa característica. E aqui eu quero que vocês pensem aí na vida de vocês em 3 áreas principais. Nossa vida é composta por essas três pontas da pirâmide, né? A ponta superior a gente vai nomear como a área da saúde. Então, como é que está o seu mental hoje? Como é que está o seu emocional e o seu corpo físico? Esses 3 pilares, eles precisam andar em equilíbrio. Se qualquer um dessas pontas estiver defasada ou estiver com problema ou não estiver boa, as outras duas também não vai estar, porque uma é reflexo da outra. Ah, mas eu tô bem de saúde. Tá, você tá bem de saúde, mas e o relacionamento, como é que tá? Relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento com os amigos. Ah, tá bom. Tá, então e o profissional? Então não adianta mentir para mim ou mentir para si mesmo. É você realmente pegar o papel e a caneta, né? Coloca aí qual que é a nota que você daria para o seu equilíbrio mental. Como é que anda o seu mental? Você é muito imaginária? Você é muito intuitiva? Você é mais racional? E o seu emocional? Você é uma pessoa que chora muito por tudo, desenvolve aí uma dificuldade de dizer não, tá sempre dependendo emocionalmente de alguém. E o seu corpo físico? Qual foi a última vez que você cuidou, nutriu o seu corpo físico, né? Saiba que os traços na dores, né? Ele também reflete no nosso corpo. Então, se você tem alguma disfunção no seu corpo, né, em questão de saúde, problema de saúde, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dificuldade para fazer o número 2, se você tem ali uma dor no braço, uma dor no ombro, tudo isso traz uma forte dor do campo emocional também. E essa dor emocional a gente vai linká-la com alguns dos traços de caráter. Então, por exemplo, uma pessoa que tem insônia, que não consegue dormir direito à noite, que tem dificuldade de dormir à noite, pode nomear com um grande traço de caráter do rígido na dor, porque o rígido pode desenvolver a insônia, né? Então, por exemplo, uma pessoa que chora por tudo, não pode ver um filme ali que já está chorando, não pode ver a dor de alguém na rua que se comove, que está chorando também. E isso já traz um emocional abalado, né? Uma pessoa que está vivendo na periferia e que está com um emocional danificado. Então, isso são traços de caráter do oral, que são considerados como dores. Já o profissional, né? Como é que está o seu profissional hoje? Você trabalha numa área que você gosta? Você se sente confortável? Você consegue fazer dinheiro na área que você gosta? Quais são os seus recursos de fazer dinheiro? Ah, eu trabalho em CLT, mas eu ganho pouco, não estou satisfeita. E aí, você faz outras coisas para ganhar mais dinheiro? Fora isso, ou você se conforma com isso? Eu já fui aquele tipo de pessoa que, mesmo trabalhando em CLT, estava todo o tempo fazendo outras vendas, vendendo de outra forma, utilizando, né, o psico a meu favor. E aí, nessa época que eu fazia isso,
vendia coisa de revista, de Natura, esses produtos cosméticos, e fazia sobrancelha, e fazia unha das minhas colegas, das pessoas que eu conhecia, fazia depilação. Eu estava utilizando o meu traço de caráter psíquico junto com o meu traço de caráter rígido de forma inconsciente, porque eu nem tinha acesso a esse conhecimento como eu tenho hoje. Então, aqui eu quero que você faça uma reflexão sobre a sua vida e seja honesta com você mesmo em relação ao que você tem a seu favor, tá? E aqui eu vou falar a respeito desse desequilíbrio dos traços. Viver fora de si, né, viver na periferia, como eu mencionei, é colocar esses traços ainda mais em desequilíbrio. Na sua saúde, qual que é a nota que você dá? Ruim, bom, posso melhorar? O que você pode fazer? Se pergunta, né? O que eu posso fazer hoje para que essa área da minha vida melhore? Quais são os recursos que eu preciso tomar dentro da minha área da minha saúde, né? Eu preciso dormir melhor, é importante trazer a questão da qualidade do sono, regular o ciclo circadiano, né? Que seria dormir aí antes das 23 horas, entre as 10 e as 23 no máximo, acordar e se expor a 20 minutos à luz do sol, buscar dormir no ambiente totalmente escuro, né? Então, sobre a qualidade do sono e sobre o ciclo circadiano, eu já falei diversas vezes lá no meu Insta, né? Então, se você não se recorda, assiste aquela nossa live que eu fiz, né, semana passada, para que você possa se alinhar e compreender melhor sobre o ciclo circadiano. Pesquise também a respeito. Agora, a parte dos relacionamentos. Como é que tá os seus relacionamentos? Ruim? Bom? Posso melhorar? O que você vai fazer a respeito dos seus relacionamentos? Vai ficar sempre esperando pelo outro? Vai tomar alguma atitude? Não vai tomar alguma atitude? Vai deixar do jeito que tá? Tá ruim, mas tá bom? Tá na merda, mas tá quentinho, né? Então se pergunta, seja honesta com você mesmo, aproveita esse momento, né? Aproveita que você tá com esse papel e coloca no papel, porque assim fica de forma mais clara, né? Tudo que traz clareza para nossa visão e para o nosso mental, fica mais fácil da gente encontrar meios de caminhos diferentes. Porque aí sim a gente vai fazer um comportamento diferente e ter um resultado diferente. Sempre que você faz o mesmo caminho, a mesma coisa, você tem o mesmo resultado. E se você está tendo resultado insatisfatório, que você não está gostando, acredito eu e posso te afirmar que você está fazendo sempre o mesmo caminho, a mesma trilha. Então eu quero que você imagina que a sua mente é um campo de futebol. E que lá onde o goleiro fica, porque é o único jogador que fica mais tempo parado no mesmo lugar, fica aquela marca dos pés dele ali, próximo ao gol. Se ele deixar de ser goleiro e se tornar um jogador, aquela marca dele e aquela marca ela vai sumir, ela vai fazer um outro caminho. E aí eu quero, tirando do campo de futebol, pensa numa trilha. Se você está seguindo aquela mesma trilha, aí você resolve fazer um caminho diferente. Aquela trilha que você estava fazendo no meio da mata, ela não vai se fechar e vai abrir uma nova? No nosso cérebro, na nossa mente, né? Nossos caminhos neurais, ele faz a mesma coisa. Então, nosso cérebro tem a capacidade de criar um novo caminho neural. E ao criar um novo caminho neural, ele vai ficando marcado e aí vai te trazendo novos resultados, tá? Para o profissional é a mesma coisa. Pensa aí no seu propósito de vida, na sua missão de vida, no seu emprego ideal. Como é que tá esse emprego ideal para você? Você tá num lugar que você se sente próspero, que você sente vontade realmente de trabalhar, ou você só tá ali empurrando com a barriga, aguentando tudo como uma masoca? E não tem a capacidade de trocar de emprego porque tem medo, né, de não conseguir outra oportunidade e se perder nas dívidas. Aí lembrando que excesso de dívida é dor do traço de caráter do oral. Lembra que o oral é o único que se torna dependente financeiramente? E aí quem é que tem medo de ficar sem dinheiro? Por exemplo, o masoca ele pode ter muito medo de ficar sem dinheiro. É aquele que é assim, com a mão fechada,
é o que tem medo de perder o emprego. Então, aqui é o momento de você se perguntar. E aí, não é questão do seu propósito, não é questão de você ter uma missão. É questão de você fazer da sua profissão aquilo que realmente você quer fazer. É escolher fazer de propósito, não ter um propósito de vida. Escolha alguma coisa para si e faça de propósito. Somos somos a soma dessas partes como um todo, né? Então, a gente é uma junção dessas três pontas da pirâmide. Somos integralizados, precisamos da nossa parte positiva, da nossa parte negativa como um todo. E aí a gente somos único. Não existe ninguém no mundo como você, né? Você é único, não existe. E mesmo que você tenha um irmão gêmeo, ele tem características diferentes de você. Ele pensa diferente de você. Então, nessa face da Terra, por mais que existam bilhões e trilhões de pessoas, não existe ninguém com a história parecida com a sua, com um jeito parecido com o seu, com cabelo igual ao seu, com a tonalidade de pele igual à sua, e principalmente com a história e com as dores que você carrega. Então, quem mais do que você mesmo pode se conhecer? Somente você. Ninguém mais tem esse poder. Nem mesmo quem te colocou no mundo não te conhece tanto quanto você. E aqui a pergunta que eu faço é: você se conhece? O processo terapêutico dentro da terapia é justamente para esse, que é para você se conhecer a ponto de você aprender a lidar com suas diferenças e aprender a lidar com seus problemas. E aqui eu trago a seguinte questão, né? Você é o único responsável pelo caos que acontece na sua vida. Se você se sente rejeitada, é porque você se rejeita. Se você se sente abandonada, é porque você se abandona. Se você se sente humilhada, é porque você se humilha. Se você se sente traída, é porque você se trai. E aí eu vou dar alguns exemplos. Como que eu posso me sentir abandonada, por exemplo, né? Pode, pode começar a observar se naquele ambiente onde você está achando que as pessoas não te querem mais, se você não começa a se isolar. Se você já começa a cobrar atenção. Aí esse comportamento é de uma pessoa que está se abandonando, está focando só na periferia, não está focando em si mesmo. E aí, como que eu vou me trair? Quantas vezes você falou para você que naquela segunda-feira você ia começar a fazer um treino, uma caminhada e você não fez? Você traiu quem? Você traiu você, a sua própria palavra. Quantas vezes você falou para si mesmo que ia começar uma dieta nova e não começou? Para quem foi que você mentiu? E aí, quem é que mente? O psico. E quem é que se trai? O psico. Então, você já estaria na dor aí do seu psico, né? Lembrando que todos nós temos os 5 traços de caráter, né? Cada um com a sua particularidade, né? Vocês podem pesquisar a respeito de mais coisas dos traços de caráter na internet. Vocês vão ver, por exemplo, o Corpo Explica. O Corpo Explica, eles têm o hábito de colocar em porcentagem. Ah, você tem 30% do oral, 10% do esquizoide. Por que que eu desconsidero isso? E aí eles chamam de análise dos traços de caráter. Por que que eu não concordo com eles nesse ponto, né? Por questão que a gente somos como um todo. Então, hoje, por exemplo, você pode estar aí com o seu oral predominante, com o seu esquizoide predominante, por exemplo, porque você está aqui focada na aula, prestando atenção, usando, porque o esquizoide é o traço que gosta de estudar, e automaticamente você pode depois, daqui uma hora, utilizar outro traço, fazer outra coisa. Então, o ser humano ele é mutável, a gente muda a todo instante. A gente não somos uma imagem estática, paralisada, entendeu? Então, por esse motivo que que no meu processo, eu aprendi com a Rosana de Neber a fazer uma leitura corporal. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Pega esse livro aqui, ele é um livro de capa clara, ele tem um símbolo aqui em amarelo, com uma cabana. Aqui eu estou fazendo uma análise desse livro. Ele tem aqui um descritivo. Ele é um livro que ocupa aqui uns 2 dedos de grossura, né? Ele tem aqui as suas
350 páginas. Então, aqui eu estou fazendo uma análise. Agora, uma leitura, eu teria que ler cada página, cada capítulo desse livro. Então, isso que é o diferencial da leitura corporal, que é o método que eu aplico, do que da análise corporal. Da análise, ele só ia olhar o conteúdo de fora que você tem. E aqui eu não quero te ensinar você a olhar só o seu conteúdo de fora. Eu quero que você tenha o conteúdo de dentro, né? Então, da leitura. Ler o seu conteúdo, ler o ser humano como um todo, né? E aí, quando a gente fala em ler o ser humano como um todo, é ler o ser humano como mente, corpo e espírito, né? Então, a gente vai juntar o emocional, o mundo emocional, o mundo do corpo físico, né? Do ser humano como um todo e o mundo do lado espiritual também. Então, sempre é essa junção desses três corpos que a gente vai olhar. Então, além de eu olhar para você pelo seu corpo físico, eu vou olhar o seu comportamento, eu vou olhar as suas falas, eu vou ouvir o seu problema. E aí a gente vai fazer uma junção. Eu vou olhar para você com um olhar com humanidade, com a questão do seu espiritual também, respeitando os seus limites. E para isso, a gente não faz uma análise, a gente faz uma leitura como um todo. E aqui eu quero ressaltar com você, né? Ninguém tem o poder de te causar emoção. Você sente a emoção porque o outro só te mostra o que você faz com você mesmo. Se você não se nutre de autocuidado, ninguém mais será capaz de fazer isso por você. Então, é você que tem que se nutrir, é você que tem que buscar pelo seu autoconhecimento, é você que tem que descobrir o que que aconteceu, por que que eu tenho uma visão distorcida sobre a própria vida, né? Porque essa foi uma das perguntas que eu mais me fiz quando eu comecei esse processo de autoconhecimento. Por que que eu tenho a visão distorcida sobre a minha realidade? O que de fato aconteceu? Será que isso que eu estou trazendo sobre o meu pai, que ele sempre foi muito trabalhador, que ele sempre foi muito ausente, da minha interpretação ou da minha mãe que falava isso para mim? Então, eu quero que você se pergunta, né? Os problemas que você tem são a sua interpretação ou são boatos de coisas que pessoas falaram para você? E aí, mais uma vez, você não se encontra no seu centro, você se encontra na sua periferia. Ninguém faz nada com você. Você é totalmente responsável pelo que sente. Então, tudo que você sente, se você sente raiva de alguém, essa raiva é porque já está aí acumulada. Se você sente nojo de alguém, se você sente inveja de alguém, todos esses tipos de sentimentos, se você sentir tristeza por alguém, e até mesmo se você sente felicidade em estar com alguém, alegria por estar com alguém, ou até mesmo prazer de estar com alguém, saiba que não é essa pessoa que causou isso em você, isso já está dentro de ti e só reflete na presença daquela pessoa. E aí aqui eu quero que vocês pensem aqui comigo, ó. Vamos dar o exemplo, né, como que isso funciona na prática, a questão da periferia e de você estar no centro. Imagine aqui nesse estágio de futebol totalmente lotado, cheio. A arquibancada é tudo o que acontece no seu dia a dia. Sua rotina, você pensando nas suas contas, você pensando em pagar a escolinha da sua filha, você pensando no que vai comer, no que vai jantar, no que vai vestir, você pensando se aquela roupa está seca, se não está seca. Tudo aqui que está na periferia é a sua rotina, as pessoas que você convive, o que fulano falou que você não gostou, o que o seu chefe mandou você fazer que você não gostou, o fato de você ter que trabalhar e você não gostou, tudo é isso que está na arquibancada. Então, eu quero que você escreva para mim, quais são as coisas que mais estão na sua arquibancada hoje? Problemas com as minhas dívidas, problema nos meus relacionamentos, problema em lidar com o meu pai, que é alcoólatra, problema em lidar com o meu filho que não me obedece. Quais são os seus problemas? Tudo isso aqui, ó, que te causa essa angústia. Coloca aí que tudo isso é a sua arquibancada. Só que eu quero ensinar para você na prática como sair da periferia. A arquibancada, ela é a periferia. Eu quero que você venha para o centro. O centro é a bola. Imagine ali a bola bem no meio do campo, onde os jogadores iniciam a partida. Tudo isso, você seria a bola. Então, eu quero que você pense aí que você é a bola, né?
e que nada tem o poder de tirar você do seu centro. Só que como que a gente vai fazer isso? Então, se imagine aí no meio desse campo de futebol. Tá conseguindo se imaginar? Tenta não pensar na periferia. Tenta não pensar nessas questões que traz o seu dia a dia. Tenta não pensar nos vizinhos, nos colegas, nos seus inimigos, nos assuntos da televisão, na questão da política, na questão dos boletos, na roupa apertada que a moça do ônibus estava utilizando, na roupa rasgada que fulano está usando. Tenta não pensar nessas coisas. Tudo isso é questão de periferia. Sentimento de culpa, sentimento de ansiedade, falar que é ansioso, falar que tá com vergonha, se sentir perfeccionista. Tudo isso é você estar na periferia. Você não é a periferia. Você tem que parar de focar na periferia. Você tem que voltar para o centro. E aí, a única coisa útil que você faz é focar na bola. Você é a bola. Ou seja, a bola seria o seu centro. E fazer o que tem que ser feito a partir daí, com todos os recursos que você já tem e desenvolvendo novas habilidades e prestando atenção no seu corpo. O nosso corpo, ele fala. Quando manifesta alguma dor em você, algum incômodo, seja ele a dor física ou dor emocional, é uma forma que você tem de trazer uma nova habilidade, de desenvolver outras ferramentas para sua própria vida. Então aqui, ó, são todas as coisas que nos levam a sair do centro. Então, eu quero que vocês voltem para o centro. Aqui é você, na sua inteireza, né? Ficar se manter no centro. O trabalho, a questão que o chefe fala, isso não te deve interferir no mundo emocional. A jararaca lá da sua chefe, ela não deve prejudicar o seu emocional. Os seus colegas que puxam o seu tapete não devem te prejudicar. As rotinas, as noticiários da televisão, da internet, as músicas que você ouve de sofrência, os outros que fazem fofoca, a questão das dívidas, do salário que não aumenta, o seu peso, tudo isso, e aqui o peso é em pessoas que estão com excesso de peso, mas se preocupam tanto com isso e não fazem nada para mudar o recurso. Não fazem nenhum tipo de movimento diferente para buscar fazer uma caminhada, uma dieta. Então, não adianta você focar no seu peso se você não está buscando novos recursos para perder ele ou para cuidar melhor desse corpo. E aqui outras pessoas também, que é os vizinhos, os colegas, os amigos e até mesmo os inimigos. Agora, eu quero que você faça essa reflexão, né? Faça essa reflexão e aprenda a focar em você. Então, sempre que você se sentir angustiado, triste ou chateado com alguma coisa que alguém falou, se pergunta, opa, pera, tô saindo do centro. Respira, presta atenção no seu corpo. O respirar, esse é o exercício mais rápido de ser feito para que você possa voltar para o centro. Respira e sinta todas as partes do seu corpo. Para de respirar de forma automática. Por exemplo, nessa reunião inteira que a gente está passando, você está respirando de forma automática. E aí, o respirar de forma automática é justamente você não está nem prestando atenção na sua respiração. Por onde que você respira? Pelo nariz ou pela boca? Você sabe me dizer? Se você não sabe me dizer, é porque de fato você respira de forma automática. Você já aprendeu, está habituado a fazer isso de forma 100% automática. Então, traga uma respiração consciente, puxa o ar, solta lentamente, e depois você volta a fazer o que você estava fazendo. Se for preciso fazer isso mais de 10 vezes por dia, faça. Se for preciso, no início, voltar para o centro mais de 3, 4 vezes, faça. Saia da periferia. E aí eu quero apresentar para vocês um exercício, tá? Nesse exercício, eu quero que vocês pensem aí, pegue uma caneta e um papel, aproveita que vocês já estão com papel e caneta, tá? Eu quero que vocês definam para mim, não quero que você pense, apenas defina em 3 palavras o seu relacionamento com seu papai. Sim,
não é para você definir o seu pai, é para você definir o relacionamento que você tem com o seu papai, tá? Vamos lá, agora. 3 palavras, só escreve, não precisa pensar muito, só apenas escreve. Isso, esse é um exercício. Assim que você escrever as 3 palavras, ótimo. Escreveu? Vamos passar para a próxima. Agora de novo. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Foca. Não é para você ficar pensando. Esse exercício, né? Não quero que você pense nas palavras, eu quero que você escreva aquela que vier na cabeça, sem pensar. Olha aqui para mim e pensa. Quais são as palavras que definem o seu relacionamento com a sua mamãe? Escreva agora. Não pensa muito. As 3 primeiras palavras que vier. Ótimo. Escreveu? Agora, como resultado desse exercício, eu quero te trazer uma grande reflexão. Essas 3 palavras que você usou para definir o relacionamento com seu pai são as 3 palavras que vão definir o seu relacionamento com o dinheiro. Pois bem, vou dar um exemplo. Suponhamos que você colocou aí que o seu relacionamento com seu papai é um relacionamento vazio, invisível, conturbado. Posso apostar com você que você está cheia de problema referente ao seu financeiro. Quando a gente define um relacionamento com a mamãe, estando definido como, por exemplo, amor, fidelidade, harmonia, é muito provável que você tenha um relacionamento com mais fidelidade, mais amoroso, mais próspero. Para que possamos entender esses problemas, né? Ou essas tretas, a gente pode chamar de treta, é só a gente perguntar para a pessoa como é que anda o seu relacionamento com o papai. E aí, o que ela trazer como resposta, a gente consegue identificar, né? A gente consegue identificar se tem um problema na sexualidade, por que que o relacionamento amoroso não está prosperando, por que que você tem um relacionamento amoroso conturbado. É só a gente definir como que anda o relacionamento com a mamãe. Então, a partir do momento que a gente define essas palavras, a gente consegue identificar como que anda o relacionamento nessas áreas da sua vida. Então, como um todo, depois que você assistir essa aula, eu quero que você analise de fato todos esses problemas que você tem e você vai mandar lá no grupo, né? Você vai mandar para mim no grupo onde foi os seus maiores problemas. E se você não quiser mandar no grupo, você pode me chamar no privado. O seu problema maior está com a mamãe ou está com o papai? O seu problema maior está com o dinheiro ou está com um relacionamento amoroso ou outros relacionamentos? Não somente o amoroso, é que o amoroso ele fica muito mais nítido, né? Mas tem pessoas que têm um relacionamento amoroso maravilhoso, porém não conseguem se relacionar com amigos, não consegue se relacionar com os colegas de trabalho, não consegue se relacionar com a família. Então, eu quero que você analise todas essas suas questões e tudo aquilo que você anotou como possíveis problemas, eu quero que você revalida, né, e me manda antes do nosso encontro de amanhã, para que assim eu possa trazer algum pontual desse para os nossos encontros, tá bom? Para que a gente possa trabalhar mais questões ainda. Então, esse exercício foi só o ponto primordial para você encontrar a origem do seu caos, da sua treta e do seu problema. Vamos encerrar a reunião por aqui e boa noite para vocês, ou até mesmo um bom dia para aquelas que assistiram no dia seguinte.